Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 3 do podcast Meninos Eu Vi. Cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias, dissecados aqui por mim, Rodrigo James, todas as semanas. Mas, claro, não só por mim, porque eu quero a sua participação. Eu quero saber a sua opinião não só sobre este podcast, mas também sobre os filmes, séries e documentários que eu falo por aqui. Como falar comigo? Bom, tem várias formas. Use a caixa de comentários aí do seu agregador de podcast predileto, em especial se você está ouvindo isso aqui pelo Spotify, ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. Ou vá até as minhas social medias, @Rodrigo James no Twitter, Threads ou Instagram. Ou até você pode fazer um comentário no YouTube, já que este podcast também está no meu canal do YouTube, @Rodrigo James. E antes da gente começar mesmo, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e cadastrar, acesse o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Vamos nessa? Mahito. So, you made it. Mother! Have a seat. It's this way, Mahito. A lot of strange things happen in this place. I just hope he stays safe. Se você ouviu o episódio anterior deste podcast que eu falei sobre True Detective Night Country, você deve se lembrar daquela ode que eu fiz à arte e dos motivos pelos quais a arte nos causa alguma coisa. Os motivos pelos quais a arte é das coisas mais importantes que a gente pode ter na vida. E hoje eu vou falar de um filme que, bom, às vezes é até difícil descrever esse filme em palavras. Tô falando de O Menino e a Garça, filme de Hayao Miyazaki, um dos grandes mestres da animação mundial. Se você não conhece o Hayao Miyazaki, ele é fundador do Estúdio Ghibli, que é um dos grandes estúdios da animação mundial. Estúdio japonês, ele é cofundador e tem uma carreira de, algumas décadas de bons serviços prestados à animação. Talvez o filme mais conhecido dele seja A Viagem de Chihiro, que se você não conhece, está disponível na Netflix. A Viagem de Chihiro é um filme do início desse século, de 2001, se não me engano, e foi indicado ao Oscar de melhor animação, mas não ganhou. Aliás, já vou dizendo que não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas se o Oscar fosse uma instituição séria, contei ironia, tá? Este filme, O Menino e a Garça, ganharia o Oscar de melhor animação deste ano. Eu acho que ele não tem chance. O Oscar deve ficar mesmo com o Homem-Aranha, mas você já sabe, né? O Oscar nem sempre é justo. Aliás, o Oscar é muito pouco justo. Isso é papo para outra hora. A história de O Menino e a Garça, ela é relativamente simples, mas ela acaba desembocando em um filme que para muitos pode ser complexo, mas dependendo do olhar, ele continua sendo relativamente simples. Ela é focada em Mahito, que é um garoto na época da Segunda Guerra Mundial, que se muda com seu pai para outra cidade depois da morte de sua mãe. Seu pai, inclusive, vai constituir uma nova família com a cunhada. Sim, a irmã da mãe morta. E é claro, vocês podem imaginar o desconforto de Mahito ao chegar naquele lugar e dar de cara com todas as pessoas que envolvem a sua nova família, por assim dizer. Em especial, uma série de senhoras muito bem caracterizadas que trabalham ali e ajudam a manter a propriedade da sua nova mãe, muito entre aspas. E o Mahito, então, começa a não só explorar a sua nova vida, mas explorar a nova propriedade.
até que ele conhece uma garça. Sim, uma garça aparece na janela dele, mas se você está esperando uma garça daquelas graciosas, com todos aqueles movimentos líricos, por assim dizer, não, é uma garça muito feia, é uma garça com uma voz que incomoda, é uma garça feita para incomodar. E o Marrito fica incomodado, mas ao mesmo tempo fascinado por aquela garça. A partir daí, ele segue a garça por caminhos não muito usuais, em especial o de uma torre existente ali na propriedade, e ele começa a explorar algo que ele ainda não sabe, ao mesmo tempo em que ele tem que lidar com o luto por sua mãe. E esse é o tema central de O Menino e a Garça. A partir do momento em que ele conhece a garça e entra num certo universo, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui para não dar spoiler para quem não viu, o filme se transforma e a gente embarca numa viagem lírica, numa viagem que pode, de certa forma, ser considerada uma viagem para dentro de nós mesmos, se é que nós nos espelhamos em Marrito e eu me espelhei nele, em busca de respostas. Respostas que às vezes pode ser que elas não existam. E talvez seja essa a viagem do nosso querido Marrito. Uma viagem por respostas que não existem, mas que talvez ele ainda não saiba que elas não existam. Tudo nesse novo universo é novo para ele e novo pra gente também. E é um universo visualmente impactante, deslumbrante e um universo que nos surpreende. Essa é uma das características dos filmes do Hayao Miyazaki. Ele quase sempre usa a fantasia para nos trazer emoções que às vezes são comuns a nós todos, emoções que fazem parte da nossa vida, mas que nem sempre estão ali afloradas. Vale lembrar que esse O Menino e a Garça é talvez o último filme do Miyazaki, e ele na verdade já havia anunciado que não iria filmar mais, mas ele voltou da sua aposentadoria para nos dar essa última obra-prima. Por isso mesmo, eu acho que esse filme tem um significado especial não só para os fãs do Estúdio Ghibli ou do Miyazaki, mas para todo mundo que tem a animação como uma espécie de fuga da vida convencional. Mas de certa forma, uma animação como O Menino e a Garça nos leva para fugir desse universo em que a gente vive, desse plano em que a gente vive, mas nos apresenta um outro universo, um universo às vezes de sonho, um universo em que as emoções estão conectadas através daqueles personagens, e são muitos personagens nos apresentados, em especial nesse novo universo que o Marrito descobre. Personagens esses que você, de certa forma, num primeiro momento, numa primeira camada, você não entende a existência deles, você não entende o propósito deles, mas esse não é um filme para ser visto na primeira camada. É um filme para trabalhar no seu subconsciente, é um filme que vai nos fazer imaginar outros universos, vai nos fazer trabalhar as nossas emoções. Assim como eu disse lá atrás, no outro episódio, que a arte é feita para trabalhar as nossas emoções, e se eu não disse, me desculpem, mas eu deveria ter dito, esse O Menino e a Garça é isso. Não é um filme para você entender. Não é um filme para você entender o propósito daquele personagem ou daquele outro personagem. Se você for descamando e descendo as camadas, com certeza você vai conseguir entender essas conexões, e elas nem são tão difíceis assim de serem conectadas, se é que você tem esse tema principal do filme aí na sua cabeça, o tema do luto, o tema da perda e a procura por algo mais além do luto, a procura pelo fim desse luto, a procura pelo que está além desse luto. E é isso que o nosso querido Marrito vai procurar. Será que ele encontra essa resposta ou essas respostas? Isso eu vou deixar para você, porque apesar do final não ser exatamente um final aberto, ele tá cheio de significados, ele tá cheio de portas que podem sim
ficarem abertas e portas que devem ser abertas por todos nós para que a gente passe mais algum tempo pensando sobre ele. Então é isso. O Menino e a Garça entra em cartaz nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, nos cinemas de todo o Brasil, e eu mais do que recomendo para vocês todos assistirem mais essa obra-prima de Hayao Miyazaki, e que deve ser a última. A gente espera que não, mas se for, terá sido um canto de cisnes, com o perdão do trocadilho, maravilhoso desse grande mestre da animação, reverenciado por quase todo mundo do universo da animação, e não só do universo da animação. Grandes mestres como Guillermo del Toro, próprio Steven Spielberg, já reverenciaram o Miyazaki como uma das figuras-chave para se entender a animação nesse nosso mundo. Então é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, quero ouvir os feedbacks de vocês através das caixas de comentários aí do seu agregador de podcast ou através do meu site cotonizio.com.br ou, claro, das minhas redes sociais, @RodrigoJames no YouTube, no Twitter, no Threads e no Instagram. Um grande abraço a todos e até a próxima.